CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que está nos ouvindo. Eu sou Erivaldo Laurindo e estamos chegando com a edição deste sábado do programa CBN Universidade. Bom dia, Edson Tavares. Bom dia, Erivaldo. Bom dia a todos e a todas. A gente traz na próxima hora as principais informações da Universidade Estadual da Paraíba. O CBN Universidade de hoje está bem ambiental, viu? A gente traz os detalhes sobre o programa de extensão do campus de Lagoa Seca, que monitora e compartilha dados meteorológicos com a comunidade. Você vai saber o quanto essa iniciativa tem ajudado ao agricultor da região. Uma reportagem que aborda o aquecimento global e seus efeitos com um pesquisador da UEPB. É o que você também vai conferir. E tem um Minuto Ambiental também, com aquelas dicas rapidinhas e certeiras para o nosso dia a dia. Na entrevista deste sábado, tem uma conversa com o professor Juvandir Santos sobre arqueologia e o livro Pré-História da Paraíba. O EPB promove e cedia a 5ª edição do Encontro Campinense do Profmat SCP, com programação repleta de pesquisadores do universo da matemática. E ainda tem oportunidade para professor visitante em programa de pós-graduação pela UEPB e vaga também para atuação na Inovatec. O que a Inovatec procura é um pesquisador com perfil nas grandes áreas de expertise da Inovatec. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está só começando e tem muita informação até às 10 horas da manhã aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente inicia nosso programa nesta manhã de sábado falando que será realizado no próximo dia 27 de outubro o Encontro Campinense do Profmat SCP, um evento promovido pelas instituições de ensino superior associadas ao mestrado profissional em matemática em rede nacional, com sedes aqui em Campina Grande. No caso, a UEPB e a UFCG são responsáveis pelo encontro. Os objetivos do encontro são divulgar os trabalhos e projetos da comunidade do Profmat, promover parcerias entre as instituições que integram o programa na cidade de Campina Grande e região, bem como debater e promover temas pertinentes à rede, a partir de palestras proferidas por excelentes profissionais de diversas regiões do Brasil. O encontro é voltado para professores e estudantes de toda a rede do Profmat e ainda professores da educação básica, de outras graduações e interessados nas temáticas abordadas. Essa é a 5ª edição do Encontro Campinense do Profmat. O evento será realizado no auditório do curso de Psicologia da UEPB, que fica no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, no Campus 1, em Bodocongó. A programação completa você encontra no site www.event3.com.br/EC Profmat 2023. E estão abertas as inscrições para voluntários que desejam contribuir com a 18ª edição do Festival Audiovisual Comunicurtas, que deve ser realizado no período de 3 a 17 de dezembro, com programações descentralizadas em vários momentos. As inscrições para os voluntários ficam abertas até o dia 30 deste mês e o coordenador do Comunicurtas, Hipólito Lucena, fala sobre esse processo. Confere aí. O trabalho dos voluntários dentro do Comunicurtas é de extrema importância. Na verdade, a gente vai juntar mãos de pessoal experiente, que já vem fazendo o festival há tantos anos, mas a cada ano ele é renovado e mantém seu espírito jovem, determinante. Então, são muito bem-vindos e necessários e importantes para que a gente possa fazer do Festival Comunicurtas, de fato, um grande laboratório e um grande evento de uma importância muito grande, não só para Campina Grande, mas é um festival que abrange, assim,
diversas cidades do seu entorno mais imediato, e por sua abrangência regional, nacional e internacional, também reverbera bastante tudo que a gente faz em outros espaços, né? E os voluntários fazem toda essa condução do festival, seja nas tarefas de receptivo, de cobertura de comunicação e principalmente na gestão dos projetos. Então, nós somos um festival com 11 mostras, cada mostra é composta na sua parte de coordenação, pelo menos 10 a 15 pessoas, então um responsável para tratar aquilo como um projeto. Então, assim, é um laboratório de aprendizado e que pedagógico, né, antes de tudo, e que é uma alegria muito grande para a gente receber sempre caras novas, né? Gente se reencontrar, a gente teve em edições anteriores e sempre tem gente nova, e isso é muito importante, e por isso a gente agradece bastante essa contribuição de todos. Obrigado, Hipólito Lucena. Ele é coordenador de comunicação da UEPB e responsável pelo Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB. Agora mudamos de assunto para falar sobre um projeto bem interessante, desenvolvido no Campus 2 da UEPB, em Lagoa Seca, e que tem mudado as condições de cultivo de famílias de agricultores da região a partir de dados meteorológicos coletados e compartilhados. E não é só isso não, viu? Tem muita gente dos centros urbanos se interessando por essas informações que são precisas e fazem parte do dia a dia de todos. Confere aí na reportagem de Maria Luísa Farias. O projeto de extensão e difusão de conhecimentos agrometeorológicos, auxiliada por estação meteorológica automática na microrregião de Campina Grande, é uma atividade da Universidade Estadual da Paraíba, vinculada ao Centro de Ciências Agrárias e Ambientais e da Escola Agrícola Assis Chateaubriand. A principal ação do projeto é promover visitas técnicas para a divulgação de informações teóricas e práticas para pessoas da comunidade, como explica o coordenador Messias Firmino. A nossa sede é no Campus 2 da UEPB em Lagoa Seca. Lá está instalada a nossa estação meteorológica automática. Então ele funciona basicamente a partir de visitas técnicas. Nós convidamos a sociedade civil organizada para nos visitar. Os grupos vão receber uma aula teórica da nossa equipe e depois dessa aula nós vamos à estação meteorológica automática, também conhecer todos os instrumentos, todos os dados que são produzidos, recebem uma cartilha agrometeorológica e os visitantes eles saem com essa noção da importância dos dados meteorológicos para a agricultura e também para a nossa vida cotidiana, né? Urbana, né? A visitação é feita em grupos de no máximo 20 pessoas e garante informações importantes para o homem do campo conseguir um manejo mais consciente da água. Informações do solo, informações da cultura e informações do clima, a gente consegue dar uma resposta para o agricultor com relação ao uso correto, sustentável desse recurso tão escasso que é a água, né? E sabemos que ele usa a água para consumo humano, consumo animal, tem as outras atividades da propriedade, mas também tem a irrigação, né? Então nós podemos ajudá-lo a chegar a esse denominador comum da quantidade de água que ele deve irrigar os seus plantios através da irrigação. Outro aspecto também é a questão fitossanitária, né? Chegou o período chuvoso, umidade relativa alta, acima de 95%. Temperaturas entre 18 e 25 graus. É certeza que os fungos oportunistas eles vão se instalar nos plantios e vão trazer dor de cabeça para o agricultor. O programa tem fundamental importância na formação não apenas dos alunos da UEPB, mas também na difusão de conhecimento para agricultores, cooperativas, associações, ONGs, estudantes de graduação e qualquer pessoa interessada na agrometeorologia agrícola. Joyce Dias, de 21 anos, é aluna e bolsista do projeto há cerca de 6 meses. Para ela, a experiência possibilita passar conhecimento da academia para os agricultores da região, assim garantindo mais qualidade nos processos produtivos. Eu vejo que estou aprendendo bastante com ele a relação de unir o ser humano com a tecnologia, né? Para muitas pessoas isso é uma bobeira, é bem incomum. Mas se você for olhar direitinho, é algo que ajuda bastante, porque eu estou aprendendo que hoje em dia tudo para se plantar tem que ter planejamento. Dentro do projeto nós temos o nosso objetivo, né? Que é desenvolver de uma forma sustentável, assegurando a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, que no caso se torna o útil ao agradável. A gente utiliza, né, a estação para ajudar o agricultor.
Muito tem se discutido sobre o clima nos últimos dias. Para nós, da zona urbana, ele é fundamental para entendermos o momento ideal para um passeio. Mas para o homem e para a mulher do campo, entendê-lo significa a garantia de segurança alimentar, sobretudo de fonte de renda para toda a família. Por isso, as visitas são tão importantes, bem como a cartilha e os dados meteorológicos disponibilizados na rede social do projeto. Romário Cordeiro vem de família de agricultores e é estudante do curso técnico de agropecuária pela UEPB. Ele já participou de uma visita técnica e sabe bem a importância de contar com esses dados. Para mim foi uma experiência enriquecedora de saber que nós contamos com aquele equipamento ali, que o agricultor ele pode estar ali tendo acesso a essas informações para poder estar aumentando a sua produção, para poder estar tendo mais êxito aí no cultivo de suas terras, no cultivo de seus plantios. Então eu acho que isso é de extrema importância, eu acho que isso foi o que mais eu achei interessante. Eu acho que essas informações elas têm que cada vez mais estarem ao alcance do agricultor, ao alcance do homem do campo. Realmente isso faz com que a agricultura ela se fortaleça. As atividades do projeto começaram no mês de abril deste ano, com visitas técnicas para as pessoas de entorno de Campina Grande, como os municípios de Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba, Puxinanã, Queimadas e Serra Redonda. Muito mais do que educação de qualidade, a iniciativa é exemplo de sustentabilidade, pois está alinhada com a Agenda de 2023 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Maria Luísa Farias para o CBN Universidade. E a Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, promovem o 2º Simpósio de Química Medicinal. O evento será realizado na próxima semana, entre os dias 26 e 28 de outubro, abrangendo pesquisas em diversas áreas do conhecimento. O professor da UEPB e pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da instituição, Francisco Jaime, falou sobre o simpósio que segue com inscrições abertas. Entre os dias 26 e 28 de outubro, acontecerá de maneira presencial o 2º Simpósio Brasil-França de Química Medicinal. Ele será um evento que vai juntar pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, da farmácia, da química, da medicina, da biotecnologia, da ciência de computadores de uma maneira geral. E o foco da química medicinal é a descoberta, o desenvolvimento de novos medicamentos para as mais diversas doenças. O foco desse 2º simpósio são as novidades no design de novos medicamentos para as doenças infecciosas e negligenciadas, como, por exemplo, a doença de Chagas, as leishmanioses, a esquistossomose, entre outras doenças que afetam, sobretudo, países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil. Esse evento ele reúne cerca de 12 palestrantes, sendo que 2 deles são da Universidade de Nantes, com a qual a Universidade Estadual da Paraíba, a Universidade Estadual Federal da Paraíba e outras universidades têm um convênio dentro do âmbito do projeto CAFES-COFECUB, que é um projeto aprovado pelas agências brasileira e francesa e que prevê a mobilidade de pesquisadores e de estudantes a nível de pós-graduação nos 2 sentidos, ou seja, pessoas do Brasil passam um período na França e pessoas da França passam um período no Brasil. Além disso, nesse evento vamos juntar também os pesquisadores que fazem parte do núcleo de excelência que é apoiado pela FAPESC, o órgão de AFAP da gente aqui do estado da Paraíba, que é o Centro de Excelência no Design de Moléculas de Interesse Farmacológico para Doenças Negligenciadas, que é uma parceria também da UEPB, da UFPB e da UFPE. Então, teremos pesquisadores, como eu falei, da França, além de pesquisadores de São Paulo, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Esse evento ainda está aberto para as inscrições até o dia do evento, através da plataforma Deutsch, para quem quiser se inscrever, e esperamos que seja um evento muito profícuo e que contribua efetivamente para a internacionalização das ações das universidades envolvidas. Vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo, mas fica sintonizado que já já a gente volta com mais informações para você, ouvinte da CBN Campina Grande. É um instante só. Até já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa deste sábado, 21 de outubro de 2023. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo por aqui.
Fica com a gente até às 10 horas da manhã com muita informação sobre a Universidade Estadual da Paraíba. Trazemos notícia agora sobre oportunidade para docentes bolsistas no Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica pela UEPB. Isso mesmo, tem edital aberto para os interessados até o dia 23 deste mês para contratação de 9 professores que devem atuar em 6 componentes curriculares do curso de licenciatura em Pedagogia, todas dentro do Parfor. As vagas são para os campos da UEPB em Catolé do Rocha e em Patos. De acordo com o edital, a oportunidade é para professores do quadro permanente e substituto da UEPB e das secretarias de educação da Paraíba, que estejam dentro de sala de aula e que comprovem titulação acadêmica na área, cumprindo os requisitos informados no componente curricular pleiteado. A gente traz agora a reportagem de Clara Beatriz Ferreira com dados sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Vamos ouvir. A cada ano que passa, o planeta vem apresentando um aumento significativo nas temperaturas. Um relatório do programa Copérnicos informou que a temperatura média dos últimos meses vem superando os recordes de calor em comparação aos anos anteriores. Os impactos provocados pelo aquecimento global e as mudanças climáticas afetam diretamente a economia, os recursos naturais e os ecossistemas do planeta como um todo. Para abordar o assunto, convidamos o professor e doutor Lorivaldo Mota, que possui mestrado em meteorologia e atua no Departamento de Física da UEPB. Ele explica que, apesar da biodiversidade regional ser adaptada às inconstâncias climáticas, o aumento crescente das temperaturas afeta diretamente o ecossistema terrestre e aquático regional. O aumento da temperatura global tem afetado os sistemas que provocam as chuvas em todas as regiões, incluindo aí o estado da Paraíba. As regiões áridas têm como características o baixo regime de chuvas, alta evaporação e escassez de água. Vale lembrar que cerca de 90% da área territorial do estado da Paraíba encontra-se na região semiárida, em que o bioma caatinga predomina. Apesar das condições adversas, os ecossistemas áridos possuem uma rica biodiversidade adaptada à seca e à variabilidade climática. No entanto, conforme os estudos apontam, com as mudanças climáticas em curso, teremos a elevação da temperatura e o agravamento da disponibilidade de água, cujas consequências irão alterar a produtividade primária, que já é deficitária, bem como a troca de nutrientes entre o solo e as plantas, além de alterar a dinâmica das populações e as interações entre as espécies. As mudanças climáticas também alteram a ocorrência de eventos climáticos extremos, como secas e enchentes na Paraíba. O professor explica o motivo dessas modificações e como esses acontecimentos exigem outros estudos de riscos ambientais da região. Estudos apontam que os eventos extremos relacionados às chuvas na Paraíba estão associados às anomalias de temperatura na superfície do mar, tanto do Oceano Atlântico como do Pacífico, bem como das oscilações com períodos de décadas do Oceano Atlântico. Esses eventos provocam enchentes e alagamentos, trazendo danos para as estruturas, além de interromper os serviços básicos. O impacto desses eventos nas pesquisas de riscos ambientais e adaptação consiste em analisar a forma de reduzir as consequências negativas das mudanças climáticas, quer seja de chuvas intensas, quer seja de secas prolongadas, de forma a buscar estratégias para a adaptação, bem como aproveitar as oportunidades que poderão surgir como consequência dessas mudanças. Apesar da dificuldade em abordar o tema de forma dinâmica, os professores da Universidade Estadual da Paraíba buscam estratégias para conscientizar a comunidade local sobre as mudanças climáticas de maneira popular, como descreve o pesquisador. Alguns projetos foram e são desenvolvidos no âmbito da UEPB no sentido de abordar a temática. A exemplo do projeto que foi coordenado pelo professor Marcelo Germano, do Departamento de Física, que teve financiamento CNPq. O projeto de divulgação científica tinha como foco levar a ciência e a arte para as feiras livres das cidades situadas próximas à sede da UEPB. Na oportunidade, foram realizadas palestras e apresentação teatral abordando a temática de mudanças climáticas e a importância da conservação do meio ambiente. O professor Lorivaldo ainda ressalta sobre os efeitos das mudanças climáticas na infraestrutura da Paraíba. Ele destaca que, para combater os possíveis eventos desastrosos, é necessário traçar estratégias preventivas. A infraestrutura
pode ser afetada por cenários de aumento de temperatura, do regime pluviométrico e intensidade dos ventos, os quais podem ocasionar impactos diretos e indiretos. No caso das estradas e pontes, os impactos diretos estão relacionados com as enchentes e deslizamentos causados por eventos severos, o que pode ocasionar processos erosivos, prejudicando as vias e as condições em estruturas metálicas, como é o caso das pontes, impactando assim o setor de transportes. Já as instalações de água e saneamento também podem ser afetadas em decorrência das mudanças climáticas e seus efeitos, correndo o risco de rompimentos, por exemplo. Diante desse cenário, faz necessário traçar estratégias para o enfrentamento de condições adversas decorrentes das mudanças climáticas em curso, exigindo assim investimentos em pesquisas para tal finalidade. É sempre importante lembrar que a colaboração ativa entre a universidade e a comunidade é essencial para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e, assim, promover práticas sustentáveis para um futuro mais equilibrado para todos. Clara Beatriz Ferreira, para o CBN Universidade. Obrigado, Clara Beatriz. E agora a gente se liga no quadro com o professor Denis, que traz aquelas orientações bem legais para ninguém errar na hora de falar ou escrever o nosso português. E o melhor, sem segredos. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes, tudo bem? Hoje vamos trazer 7 dicas especiais da nossa língua portuguesa e muito utilizadas no dia a dia. Primeiro, faz ou fazem 2 meses que trabalho nesta empresa. Na verdade, o certo é faz 2 meses. No sentido de tempo decorrido, o verbo fazer é impessoal, ou seja, vai ser sempre usado no singular. A segunda dica é em relação ao uso de a princípio ou em princípio. Eu corrijo muitas redações e algumas pessoas utilizam para começar o desenvolvimento uma das duas. Na verdade, o ideal é começar com a princípio, que tem a relação de início. Inicialmente, o em princípio, ele tem um sentido de em tese. Então, por exemplo, em princípio, todo homem é igual perante a lei, e não há princípio, certo? A terceira dica, apesar de ser algo bem falado, ainda é bem recorrente o uso equivocado. As pessoas utilizam há 2 anos atrás. Na verdade, eu preciso usar esse A com H. Há 2 anos, iniciei o meu curso, ou 2 anos atrás, porque quando eu digo A com H, já é passado, já é atrás. Então, há 2 anos ou 2 anos atrás. Quarta dica, a frase não há nada entre eu e você ou não há nada entre mim e você. O certo é não há nada entre mim e você. Sou um pouco estranho, um pouco feio, mas como diria a professora Cíntia Chagas, o feio também existe. Então, o eu é um pronome pessoal do caso reto e só pode ser usado na função de sujeito, ou seja, antes de um verbo no infinitivo, como no caso, não há nada entre eu pagar e você usufruir, por exemplo. Quinta dica, olha como é extremamente presente no nosso discurso no dia a dia. Quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar. Então, os atletas chegaram em Campina Grande na noite passada. Não, o correto é os atletas chegaram a Campina Grande na noite passada. Por quê? Verbos de movimento exigem essa preposição a, é a regência deles. Penúltima dica, eu devo utilizar bom fim de semana ou bom final de semana. O certo é bom fim de semana. Fim é o contrário de início e final é o contrário de inicial. Geralmente, quando eu digo bom fim de semana, eu estou dizendo sexta, sábado, domingo, né? Então, é o mais adequado. Portanto, fim de semana, fim de jogo, tá? E, por fim, outro caso de regência que é extremamente presente no nosso dia a dia. Quem assiste a alguma coisa. Então, não é ele assistiu o filme, assistiu a série. É assistiu ao filme e assistiu à série com crase. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para a CBN, manda para o nosso Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Vai ser uma alegria trazer essa interação para o nosso sábado, para o nosso Português Sem Segredos. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Valeu, professor Denis Medeiros, e até a próxima oportunidade. Agora vamos fazer mais uma pausa rapidinha, mas fica sintonizado aqui na 103.5 que na volta tem uma entrevista com o professor Juvandir Santos, da UEPB, especialista em arqueologia. E ainda tem oportunidade para professor visitante no Programa de Formação de Professores, o PARFOR. O CBN Universidade volta já.
CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade e com mais informações agora sobre oportunidade para professor visitante no programa de pós-graduação em formação de professores, que faz parte do Centro de Educação da UEPB. O edital oferece uma vaga e o interessado precisa ser portador de título de doutor ou livre docente há no mínimo 10 anos, com comprovada experiência acadêmica, científica ou técnico profissional. Além disso, ter sólida atuação na área de concentração, formação de professores, linguagens e ciências, especificamente associada a uma das linhas de pesquisa do PPG-FP. Além disso, ter consolidada carreira acadêmica na área objeto, demonstrada através de ampla experiência em atividades de ensino, orientação, pesquisa e extensão. Ter experiência na elaboração e execução de projetos com financiamentos de agências de fomento à pesquisa. O PPG-FP é estruturado em 2 linhas de pesquisa: linguagens, culturas e formação docente, e Ciências, Tecnologia e Formação Docente. O edital está aberto até a próxima sexta-feira, dia 27 de outubro, e você encontra o documento completo no site da Universidade Estadual da Paraíba. Agora a gente muda de assunto para falar sobre arqueologia. Vamos conversar com o professor Juvandir Santos, professor de História da UEPB e especialista no assunto. Ele está com o livro intitulado Pré-História da Paraíba para ser lançado. Professor, podemos começar com o senhor explicando para o nosso público ouvinte o que é arqueologia? Bom, a arqueologia é uma ciência bastante antiga, né, inclusive, que visa estudar as civilizações antigas, né, através da cultura material deixada por esses grupos humanos. O que é que a gente chama de cultura material? Aquilo, né, que os grupos humanos usaram no seu dia a dia, como cerâmica, materiais líticos, né, materiais feitos de pedra, ossos humanos, né? E a arqueologia ela se dedica a estudar também os sítios arqueológicos históricos, né? No caso, especialmente falando do Brasil, são aqueles locais que a gente tem a presença confirmada através da cultura material de grupos humanos vindos da Europa. Então, ruínas de igreja, cercas de pedra, ruínas de casas grandes, de senzalas, de aldeamentos indígenas, ou aldeamento missioneiro, né? Então, tudo isso aí, a gente encontra vestígios arqueológicos que prova que essa região foi ocupada pelos brancos, né, propriamente dita. Então, isso aí são os chamados sítios arqueológicos históricos. E os sítios arqueológicos pré-históricos são aqueles onde nós encontramos também cerâmica, materiais líticos, mas principalmente a arte rupestre. No caso, especialmente falando da Paraíba, nós temos uma quantidade de sítios arqueológicos, tanto pré-históricos quanto históricos, gigantesca. Qual é a importância de estudar sobre arqueologia e como a UEPB tem auxiliado nesse processo? Olha, estudar os materiais arqueológicos, né, leva o ser humano a conhecer o seu passado. E por que, né, conhecer o passado? Para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje e traçar perspectivas para o futuro. A arqueologia, especialmente falando, né, ela estuda o passado através dos vestígios materiais, né, como eu falei anteriormente na questão anterior. De forma geral, a UEPB tem ajudado bastante, né, as nossas atividades arqueológicas. Principalmente, né, ajuda em termos de áreas para atividades de campo, veículos, né, quando a gente necessita se deslocar para alguma atividade de campo, né, solicitamos e nunca nos foi negado, né, esse tipo de apoio. Sem a ajuda, né, institucional, o nosso laboratório não realizaria, em hipótese alguma, né, essas atividades que a gente vem realizando há pelo menos 2 décadas no estado da Paraíba. Quais os pontos e lugares mais importantes da arqueologia paraibana? Estão abertos à visitação esses locais?
Olha, a Paraíba tem uma quantidade muito grande de sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos, paleontológicos e espeleológicos. Acho que a nossa conversa aqui trata mais da questão de sítios arqueológicos, então vamos lá. Sem sombra de dúvida, né, o principal sítio arqueológico aberto à visitação na Paraíba é Itacoatiara do Ingá, no município do Ingá. Mas a Paraíba não é apenas o Ingá. Tá? Então, nós temos sítios arqueológicos, hoje, do litoral, a Cachoeira dos Índios, né, que é o nosso outro município ali, fronteira com o Ceará, e em muitos desses municípios, nós temos locais, né, que estão abertos à visitação pública. Eu posso citar, mais recentemente foi criado o Museu de Arqueologia do município de Pilões. Então, lá, além do Museu de Arqueologia, nós temos alguns sítios já abertos à visitação pública. Tem o complexo arqueológico do Cantagalo, em Pedra Lavrada, são 8 sítios arqueológicos, e também na região de Pedra Lavrada, né? Além desses 8 sítios, nós temos mais em torno de 46, 47 sítios, claro que alguns, né, só com a presença de guia local, e especialmente falando Pedra Lavrada, nós temos também 2 sítios paleontológicos bem interessantes, e também estão abertos à visitação pública. No sertão, temos, né, sítios arqueológicos em Catolé do Rocha, Pombal, Coremas, enfim. Tá? A Paraíba tem uma quantidade gigantesca de sítios, né? A gente calcula que a Paraíba deva ter entre 2.000 e 3.000 sítios arqueológicos. Professor, quais foram as descobertas mais recentes e o que elas têm de novidade? Especialmente falando, o último cemitério indígena Cariri, que a nossa equipe escavou, foi a Toca dos Astros, né, no município do Congo. Lá, o que chamou bastante atenção foi o material arqueológico, né, especialmente de ossos humanos, né? São 4 fragmentos de ossos humanos passando pelo estágio de mumificação natural. Então, esse sítio, ele ainda não foi datado, tá? Estamos tentando, junto, né, à Prefeitura Municipal do município do Congo, os recursos necessários para a datação, porque é caro, né? Uma datação radiocarbônica hoje sai por 5.000, 6.000 reais. E não são um local, mas pelo menos na Paraíba já temos 31 locais, né, georreferenciados, que denominamos de cemitérios de bexiguentos, né? O que são esses cemitérios de bexiguentos? São locais onde as pessoas acometidas de algumas doenças, né, como a varíola, né, ou bexiga, cólera, tuberculose, eram sepultados no meio do mato, né, distante das cidades. E esses locais, né, têm nos proporcionado desenvolver algumas pesquisas que são pioneiras no Brasil. Inclusive, no mês de novembro, nós vamos escavar um desses cemitérios, no município de Frei Martinho, que vai servir para a dissertação de uma orientanda nossa, lá na medicina, né, no estado do Ceará, na Universidade Federal do Ceará. O senhor está lançando um livro chamado Pré-História da Paraíba. A gente até citou aqui na apresentação do senhor. O senhor poderia detalhar o conteúdo do livro e explicar melhor como poderá ser acessado? Olha, antes do lançamento desse livro de Pré-História da Paraíba, nós vamos estar lançando, eu acredito que até o final desse mês, mais tarde até o dia 10, 15 de novembro, um livro, né, sobre os indígenas da Paraíba. Os indígenas que aqui viviam na época da chegada dos europeus. E esse livro vai mudar completamente, totalmente a história da Paraíba. Tá? E mais especificamente falando desse livro de Pré-História da Paraíba, é um livro, né, que a gente vem preparando há quase 15 anos e que vai congregar tudo, ou quase tudo, que já foi pesquisado sobre a história da pré-história da Paraíba. Até o final de novembro pretendemos lançar 2, tratando da história indígena dos sertões da Paraíba, e esse, mais especialmente falando, de pré-história da Paraíba. Nós não temos ainda data definida, né, para o lançamento, ou os lançamentos, mas a previsão, né, como eu já falei anteriormente, é até meados de novembro. Também não temos local ainda definido, né, onde os mesmos serão comercializados. Mas com certeza em nosso laboratório nós teremos
alguns livros, né, à disposição da comunidade. Obrigado então, professor Juvandir, e agradecemos também ao nosso produtor, Eduardo Matias, pelo conteúdo. Tem edital aberto para estudantes e profissionais que se interessam por inovação tecnológica e na área de transferência de tecnologias. Quem tem os detalhes para a gente sobre essa oportunidade é a Lucila Vilhena, coordenadora de transferência tecnológica da Inovatec UEPB. O que a Inovatec procura é um pesquisador com perfil nas grandes áreas de expertise da Inovatec hoje em dia, né, que se dividem atualmente em 3 grandes áreas. A primeira, né, que é aquele coração da agência, que seria propriedade intelectual, ou seja, é a proteção, né, das pesquisas, das invenções, toda a inovação tecnológica desenvolvida na universidade. A segunda grande área seria a transferência tecnológica, que é esse movimento, né, de fazer chegar no mercado, de fazer chegar no consumidor final, lá na ponta da linha, toda essa inovação que vem sendo produzida dentro da universidade. E, por fim, a área de empreendedorismo em geral, né? Ali as empresas juniores, dentro dos cursos, diversos cursos da universidade, as startups, todo o apoio, né, que a universidade possa dar dentro desse setor. Então, conforme o edital, o candidato ele tem que comprovar que possui nível superior completo em qualquer área do conhecimento. Deve ter mestrado também e demonstrar capacitação com certificação mínima de 80 horas em cursos de propriedade intelectual, cursos relacionados com o tema da inovação, empreendedorismo, TRL. No primeiro momento, o candidato ele se habilita, não é? Depois será feita a análise documental desse candidato e, por fim, os selecionados passarão por uma entrevista. A entrevista será classificatória e eliminatória. O bolsista, ele se reportará diretamente à Inovatec, né, a Agência de Inovação Tecnológica da UEPB, terá uma carga horária de 40 horas semanais, mas dentre as atribuições está estudo de viabilidade do portfólio de tecnologias da Inovatec, elaboração de relatórios de prospecção para tecnologias desenvolvidas lá dentro da universidade, identificar parceiros, tanto no setor público como no setor privado, identificar potenciais empresas licenciantes para essas tecnologias, né, para fazê-las chegar ao mercado, fazer pesquisa de mercado, portanto, atender inventores, analisar tecnologias, fazer até valoração, se for o caso, dessas novas tecnologias. Então, são muitas atribuições que estão bem definidas lá no nosso edital. Então, por fim, acho que a grande diferença, né, o grande diferencial é que esse pesquisador, ele deverá estar conectado com as novas tecnologias, com a dinâmica do mercado. Ele deve ser alguém realmente proativo, que tem essa visão, né, para além dos muros da universidade, vamos chamar assim. Ele deve vir agregar mesmo ao time da Inovatec, trazendo essa experiência prática e esse olhar mercadológico. Qualquer dúvida que possa surgir pode ser observada lá no edital que está publicado no site da Inovatec. É o inovatec.uepb.edu.br. Obrigado, professora Lucila Vilhena. Agradecemos também a nossa repórter Maria Luísa Farias pela produção do conteúdo. E só lembrando, as inscrições ficam abertas até o dia 25 deste mês. E agora é hora de intervalo aqui no CBN Universidade. Vamos voltar em instantes trazendo as novidades do esporte na UEPB. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o programa CBN Universidade aqui na Rádio CBN Campina Grande, aquela que toca notícia. Começa na próxima segunda-feira, dia 23, a 6ª semana de Sociologia da Universidade Estadual da Paraíba, que traz como tema Pluralidades no Cotidiano, as vozes da sociologia, antropologia e política. O evento se estende até o dia 27 deste mês e conta com uma programação envolvendo palestras e minicursos com as temáticas do evento. As atividades da 6ª Semana de Sociologia da UEPB devem ser realizadas na Central de Integração Acadêmica Paulo Freire, no Campus 1, em Bodocongó. É hora do esporte. A seleção brasileira já está com vaga garantida para as Olimpíadas de Paris em 2024, que conquistou em cima da grande seleção da Itália. E me diz uma coisa, você costuma acompanhar os jogos de vôlei? Várias jogadas empolgantes, ponto para cá, ponto para lá, aquela emoção.
Pois é, tem muita gente que gosta da modalidade. E na UEPB ela voltou a ser ofertada dentro das atividades esportivas para a comunidade em geral. O repórter Roberto de Souza Neto tem mais detalhes para a gente sobre essa retomada. Um dos esportes de maior alcance no Brasil atualmente, o voleibol, voltou a fazer parte do projeto Esporte e Lazer para Todos, da Universidade Estadual da Paraíba. Os treinos com turmas de vôlei retomaram no mês de agosto, depois da pausa feita no período da pandemia. As aulas, que acontecem sempre às terças-feiras, são abertas para a comunidade em geral que se interessa pela modalidade. Carita Santos, acadêmica do 2º período de Educação Física, ficou bastante entusiasmada com a oportunidade de praticar o vôlei na UEPB. Fiquei muito feliz de ter conseguido entrar para o time da UEPB, o time de vôlei. Mais feliz ainda de voltar a treinar sério desse jeito, eu sentia muita falta, né? Antes era mais coisa assim de amistosos, entre amigos. Então, essa parte do treino, assim, gosto muito, principalmente pelo entrosamento com os colegas. Claro que seria ótimo se a gente tivesse mais um tempo de treino, né? Até pela qualidade dos treinos, a gente teria mais tempo, trabalharia mais fundamentos, mais estratégias. Seria, assim, maravilhoso. Mas, do jeito que está, assim, os nossos professores são ótimos, eles estão fazendo tudo que podem para auxiliar a equipe no melhor, né? Para a gente ficar ali um time de ponta. Nesses momentos iniciais, a modalidade foi ofertada também como uma forma de lazer para quem deseja se envolver em uma atividade física. O projeto é espaço de aprendizado prático para estudantes dos cursos de bacharelado e de licenciatura em Educação Física. Eduardo Vicente está no 6º período da graduação e é o extensionista responsável pelas turmas de vôlei. Um aprendizado para além da sala de aula. Tem sido particularmente um momento gratificante, motivador e de grande aprendizagem. Então, nesse grupo, esse contato está sendo muito importante, né? Essa humildade que tem entre eles, né? De reconhecer muitas vezes, não sei fazer isso, preciso de uma dica, daqueles que já sabem fazer alguma atividade, consegue ajudar também as outras pessoas, consegue me ajudar também, dizer assim, talvez assim ficaria melhor, né? Então isso é muito importante, principalmente nesse processo que nós estamos, que é um processo de conhecimento e de aprendizagem, de adaptação também. Um levantamento realizado pela Sponsor Kink, que é a maior pesquisa especializada em esportes do mundo, mostra que o vôlei é uma das práticas esportivas mais procuradas aqui no Brasil, atrás apenas do futebol, corrida e bicicleta. O esporte também teve sempre uma alta procura dentro da universidade. A iniciativa faz parte das atividades de extensão da Coordenadoria de Esporte e Lazer da instituição, como destaca o coordenador Eugênio Moura. A extensão da COEL esse ano faz 10 anos. A gente trabalha não só com a modalidade de voleibol, mas com outras modalidades também. E chega a ser um espaço, né, muito importante, principalmente para o lazer do Campus 1, junto com os nossos alunos. A gente vê que é muito escasso a questão do esporte e do lazer, e o departamento, né, nos ofereceu, não só o departamento de Educação Física, mas também o Parque Bodocongó, onde nos ofereceram espaço para a gente poder trabalhar esse projeto que abrange várias modalidades e é uma oportunidade dos nossos alunos, junto com a comunidade, fazer um esporte, praticando, né, o esporte como modalidade, mas principalmente como lazer. Nós vencemos, né, conseguimos colocar esse projeto em outros campos, mas devido à bolsa de extensão, infelizmente a gente só acontece no Campus 1. Como é um projeto de extensão, a gente abre para a comunidade também. A gente, por exemplo, junto com o Parque Bodocongó, com as modalidades lá, principalmente de lutas e de dança, nós sempre abrimos vagas para a comunidade acadêmica e para a comunidade aí circunvizinhas. Então, sempre a gente tem, né, colaborado também, a universidade colaborado junto com a extensão da UEPB, espaços, né,
de lazer e de esporte aí para a comunidade também. Em anos anteriores à pandemia, equipes de voleibol da UEPB já chegaram a participar de campeonatos universitários a nível estadual e nacional, como os Jogos Universitários Brasileiros. A expectativa é que, com a volta do esporte, o time da UEPB consiga ser destaque nas competições e conquistar medalhas. No próximo ano vamos ver a possibilidade de separar alguns atletas, né, que têm potencial para, assim, fortalecer o voleibol, que já foi, né, há um tempo atrás, já teve aí no hall aí nas universidades participantes dos Jogos Universitários. As inscrições para o projeto Esporte e Lazer para Todos são abertas sempre no início dos semestres letivos. Roberto de Souza Neto, para o CBN Universidade. Obrigado, Roberto. E tem mais conquista no esporte da UEPB. O estudante do segundo período do curso de Educação Física, o Alisson Alves da Silva, foi o campeão da etapa Norte e Nordeste do Campeonato Brasileiro de Wrestling, que é organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade. O ouvinte do nosso programa vem sempre acompanhando as atualizações sobre esse tipo de luta olímpica dentro da UEPB, que tem movimentado vários atletas e vem conquistando muitas medalhas em competições locais e nacionais. Desta vez, o atleta da UEPB garantiu a medalha de ouro na modalidade estilo grego-romano, até 67 quilos. A competição envolveu mais de 500 atletas das duas regiões, divididos em 5 categorias. E essa não foi a primeira conquista de Alisson Alves, não. Ele já conquistou várias medalhas em outras disputas e está focado agora se preparando para uma competição em São Paulo no final deste ano, que é uma seletiva para o Pan-Americano de Wrestling. Muito bacana isso. Vibrações positivas para ele e para todos os atletas da UEPB. Boa sorte. Agora a gente se liga no Minuto Ambiental. Minuto Ambiental. Bom dia, ouvintes. Me chamo Marcela Costa e estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. O tema de hoje é práticas sustentáveis, aproveitamento de frutas e legumes. Quando incluímos frutas e legumes na nossa alimentação, sempre descartamos as suas cascas e os seus talos. No entanto, os talos, as cascas e até as sementes podem render pratos super nutritivos e saborosíssimos. São inúmeras as receitas que podemos fazer, dentre elas bolinho, pão, compotas, risotos e o que mais o paladar mandar. Alguns talos que podemos incluir na nossa alimentação são os talos de beterraba e espinafre. Me chamo Marcela Costa e esse foi mais um Minuto Ambiental. E o CBN Universidade vai ficando por aqui. Na apresentação, Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Reportagens de Clara Beatriz Ferreira, Maria Luísa Farias e Roberto de Souza Neto. Edição de Isis Coelho, edição técnica de Apolo Ricarte. Direção geral de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trecho do nosso programa, ele estará disponível no canal Rede UEPB no YouTube, para ser ouvido na íntegra e sem intervalos. Lá no canal você também fica por dentro de tudo que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. Não deixe de se inscrever. Tenha um ótimo final de semana. Esperamos por você no próximo sábado. Até lá. Até semana que vem, gente. Abraço a todos. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.